Muito bem, neste painel, nossos convidados são chamados a discutir e identificar os desafios e as oportunidades para a inclusão da perspectiva sustentável em projetos de infraestrutura e logística no Brasil. Para tanto, nós convidamos Carlos Leiria Pinto, que é gerente para Brasil do International Finance Corporation, Pedro Bruno Barros, superintendente de governo do BNDES, Carla Bertocco, sócia da Mauá Capital, também Marcelo Bonfim, presidente do BDMG, e a moderação que será feita por Isadora Cohen, que é presidente do Infra Women Brasil. A senhora Isadora, por favor, a palavra é sua a partir de agora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela apresentação, muito obrigada a todos que estão aqui conosco nesse painel tão prestigioso. Eu tenho a honra de poder fazer a moderação dessas verdadeiras estrelas que vão aqui compartilhar conosco a sua experiência a respeito de um tema que certamente é um dos mais discutidos na atualidade e com certeza um dos mais importantes para o desenvolvimento da infraestrutura sustentável. Eu vou aqui, em primeiro lugar, agradecer imensamente à BDE por me permitir fazer essa moderação de um painel que me traz enorme honra, ao lado de convidados tão especiais. Queria agradecer ao Sérgio Chodowski e também à Bruna, em nome de quem agradeço a toda a organização e coordenação aí da BDE. Esse Fórum do Desenvolvimento está realmente muito especial e o painel de hoje à tarde com certeza não deixará a desejar. Vocês vão ver que nós realmente estamos aqui falando com quem está na vanguarda da discussão desse tema. Eu vou aqui me permitir ler os currículos de quem está aqui hoje nos acompanhando e discutindo, para que todos entendam que realmente estaremos muito bem acompanhados nessa tarde de hoje. E após essa leitura das mini-biografias aqui de cada um desses nossos queridos e ilustríssimos, brilhantes convidados, eu vou passar a palavra para que cada um deles possa fazer uma breve apresentação a respeito das tendências, a respeito dos movimentos de sustentabilidade, do financiamento sustentável para a infraestrutura. Como a nossa querida apresentadora aqui nos trouxe, nós estamos ao lado do Carlos Leiria Pinto, que é gerente sênior, diretor com sólidos conhecimentos de Corporate Investment Banking e experiência no setor privado em diferentes setores. Passou por diferentes instituições e empresas em contextos internacionais e nacionais. Gostaria de agradecer imensamente ao Carlos Leiria por essa participação. Nós temos também o Pedro Bruno Barros, que atualmente lidera a Superintendência de Governo e Relacionamento Institucional do BNDES, coordena também o time responsável pela estruturação dos projetos da carteira de infraestrutura socioambiental. E é assim, impressionante, atualmente com 69 projetos sendo estruturados concomitantemente. É impressionante como ele dá conta, E também é responsável por coordenar o relacionamento do sistema BNDES junto ao Poder Legislativo Federal. No período entre 2016 e 2019, o Pedro participou da formulação do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República e atuou como secretário de Coordenação de Energia, Mineração e Aeroportos e secretário de Articulação de Políticas Públicas, além de ter uma robusta formação acadêmica também. Pedro, muito obrigada pela sua participação. Bom, nós temos aqui também nada mais, nada menos do que a Carla Bertocco, que é sócia da Mauá Capital. Eu sou muito suspeita para falar da Carla, é uma mulher que eu admiro absolutamente. Tive a honra de poder trabalhar junto com ela durante quase 10 anos e posso dizer que ela é uma das mulheres mais impressionantes que eu conheço. Ela foi subsecretária de Parcerias e Inovação do Governo de São Paulo, foi presidente da Sabesp, foi diretora do BNDES, foi também presidente das agências reguladoras do Estado de São Paulo e atualmente é consultora em infraestrutura e saneamento associada da Mauá Capital e conselheira de administração da Corsan. Além disso, preciso dizer que ela é a nossa líder da liderança setorial de saneamento do Infra Women Brasil. Carla, muito obrigada pela sua presença assim tão prestigiosa. E por fim, mas não menos importante, nós temos aqui conosco também Marcelo Bonfim, que é presidente do BDMG e foi também superintendente regional da Caixa, é graduado em Direito, tem um enorme background
acadêmico e durante 33 anos atuou como funcionário de carreira na Caixa, também tendo conquistas muito impressionantes. Foi por 19 anos superintendente regional na capital, região metropolitana e em todas as regiões do estado de Minas Gerais. Ele é especialista em gestão pública e também auxiliou inúmeros municípios nos repasses de recursos do Orçamento Geral da União, financiamento, além de ser vocacionado para capacitação de entes públicos. Pessoal, eu precisei ler esses currículos impressionantes aqui dos nossos participantes para que vocês entendam que realmente nós estamos aqui falando com quem conhece do tema e não só em teoria, mas que aplica o tema na vida prática. Hoje nós vamos discutir, como eu disse, esse que é um dos grandes, dos mais importantes temas da infraestrutura contemporânea, que é trazer financiamento e práticas sustentáveis que sejam incentivadas, inclusive, a partir dos financiamentos e da captação de recursos para projetos de infraestrutura nos mais diversos setores. Então, para nos brindar aqui com as suas falas e as suas presenças, começarei Ladies First, pela nossa querida Carla Bertocco, para que ela possa, então, abrir aqui o nosso painel. Muito obrigada a todos por essa ilustríssima presença. Maravilha, acho que, primeiramente, né, agradecer muito a BDE pelo convite, parabenizar aqui meus colegas de mesa, estou me sentindo hoje super, super bem acompanhada, começando pela Isadora, feliz de ter, né, o InfoMem representado aqui, para aproveitar, então, bem aqui os meus minutinhos iniciais, né, que a gente ter tempo do debate. Eu acho que muito do que nos foi provocado antes do evento para trazer para vocês hoje passa por identificar lacunas, né, onde os organismos internacionais, as instituições de desenvolvimento possam atuar de maneira inovadora para poder colaborar com o incentivo ao financiamento da infraestrutura e particularmente da infraestrutura sustentável aqui no Brasil hoje. O fato que particularmente na área onde eu mais atuo, né, no setor de saneamento básico, tem ficado ainda mais gritante em razão das situações que a gente está vivendo, né, particularmente aqui na região metropolitana de São Paulo, e depois a gente vê pelo Brasil inteiro, na Bahia, a gente viu nesse verão, nos estados do sul do país, onde você varia de situações de escassez hídrica para excesso, né, e problemas sérios de drenagem, de um instante para outro, né? Então, nesse ambiente de pensar no longo prazo, para que a sua infraestrutura seja adequada e sobreviva a esses impactos todos que a gente está vendo, quer dizer, uma série de questões estão sendo novas, estão sendo colocadas na mesa, né? O que me parece importante trazer para vocês hoje foi, a partir até da experiência que eu não me considero, não sou uma pessoa do ambiente do mercado financeiro, sou uma executiva da área de infraestrutura, particularmente do setor de saneamento, e o que a gente identificou que poderia ser interessante lá na Mauá foi juntar os dois expertises, né, e que eu vi muito acontecer quando eu estava como cliente, por exemplo, do IFC ou mesmo do BNDES, em diversas oportunidades, a gente viu como é rico você poder juntar o conhecimento técnico setorial um pouco mais aprofundado com o setor, o conhecimento financeiro, de forma a identificar os gaps, as necessidades e vir com soluções aplicadas que, no linguajar das startups de hoje em dia, resolvam as dores daquele setor. E nesse sentido, quer dizer, eu vou fazer um recorte desse universo mais amplo da infraestrutura, e no caso do setor de saneamento básico, que eu acho que é um dos temas que a gente está trazendo hoje, né, particularmente em razão da Lei 14.026, né, de julho de 20, que fez já uma mudança e um impacto tremendo no setor de saneamento. Essa legislação foi muito apoiada, né, basicamente em dois vetores, um de aumento da participação privada, que já é visível, né, o setor privado saiu aí de uma média de market share de 6%, para algo em torno de 20% hoje, e também um conceito de regionalização, né, que é ainda um grande desafio para a gente superar. Mas um ponto super relevante decorrente disso é o quê? Ninguém faz nada sozinho, nem empresas públicas, nem empresas privadas, e todas têm que buscar um ganho de eficiência com vistas a atingir as metas que o novo marco legal trouxe aí de 2033, né? 100% de cobertura de água, 90% de serviços de esgoto e uma redução expressiva de perdas de água, né? Hoje no Brasil, 40% da água produzida é perdida. Nenhuma indústria para em pé com esse tipo de indicador, né? Então, nesse sentido, a gente selecionou particularmente esse nicho, né, para começar a trabalhar lá na Mauá, que é o nicho do ponto de vista de sustentabilidade, o que mais nos chamou a atenção, que é essa necessidade de redução de perdas. As perdas oficiais são de 40% no Brasil, a gente sabe que é ainda maior, e a partir disso a gente resolveu focar onde? Na cadeia de suprimentos. Então, o ponto que eu trago para
complementar uma visão que acredito que os meus colegas vão trazer ainda mais ampla dessa visão de sustentabilidade, é a necessidade de se olhar também para a cadeia de suprimentos dos setores de infraestrutura, que até pela imprevisibilidade de uma certa dinâmica de investimentos mais perene, mais estável, com a qual a gente conviveu durante muitos anos, particularmente no setor de saneamento, e agora com uma demanda muito alta de investimentos públicos e privados esperados pelo setor, tem que se preparar para poder dar conta. Né? A gente não consegue imaginar que companhias privadas, que mais que dobraram de tamanho com novas aquisições, vão conseguir fazer internamente dentro de casa, e as companhias públicas que permanecem com item para o mercado e que ainda vão se manter públicas por um período, precisam contar com o apoio de terceiros para essa execução. Então, dentro desse cenário, a gente estudou bastante e estamos em parceria com agências de desenvolvimento, com organismos multilaterais, a gente criou uma situação onde a gente possa justamente trazer crédito para a cadeia de suprimentos com contrapartidas visando duas coisas basicamente, né? Uma melhoria de governança da cadeia de suprimentos, que eu acho que é um calcanhar de Aquiles para todas as grandes empresas que se preocupam com a questão de governança, dentro desse pilar mais amplo de ESG, né? De sustentabilidade, falando mais amplamente. A gente percebe o gap enorme que tem de governança na cadeia de infraestrutura e particularmente na cadeia de suprimentos, né, e de fornecedores de infraestrutura. Então, esse é um dos vieses, né, da gente poder auxiliar com crédito, mediante também contrapartidas de aprimoramento de governança de SMEs, de pequenas e médias empresas que atuam nessa seara, e do outro lado, também pela perspectiva de impacto objetivo, direto, mensurável, do ponto de vista, né, de indicadores econômicos e sociais, quando da sua atuação. Então, redução de perdas, olha, quantos metros cúbicos foram economizados, redução de poluição nos cursos d'água, então redução de metros cúbicos de esgoto despejado, ou melhoria de DBO, ou quantas pessoas daquela comunidade diretamente atingida deixaram de sofrer de doenças de veiculação hídrica. Então, o trabalho aqui que me parece importante trazer é como é que os organismos multilaterais, os organismos, né, de apoio aí ao desenvolvimento podem auxiliar iniciativas diretas de fortalecimento da cadeia de suprimentos dos diferentes setores de infra, a gente começou por saneamento, tendo uma ótica, né, de impacto mais direta, buscando indicadores mensuráveis desse resultado que passam, né, pela governança, passam por impactos econômicos, por impactos sociais. E particularmente para o Brasil, essa visão me parece relevante porque a gente vive muito de pequenas e médias empresas, né? O Brasil não é feito só de multinacionais. E essas pequenas e médias empresas, de verdade, elas têm uma lacuna no acesso ao crédito, né? No crédito corporativo, no crédito tradicional. Vi na abertura do evento que tem nichos e seminários aqui específicos ao longo desse evento da BDE voltados a esse público, porque é necessário, porque se faz necessário. E esse público não tem condição de oferecer as garantias mais tradicionais do setor, normalmente aceitas, né, pelos organismos, e sejam os grandes bancos corporativos, mesmo às vezes bancos públicos, bancos de desenvolvimento. Então, um papel importante que eu vejo para essa iniciativa é a gente poder trazer soluções inovadoras que permitam criar uma estrutura de conforto suficiente para prover crédito para a cadeia de suprimento dos diferentes setores. Eu, particularmente, hoje estou mais voltada para o setor de saneamento, mas vejo isso como um gap importante para a gente trabalhar em diferentes segmentos. Então, vou parar por aqui para poder devolver a palavra para a Isadora e pelos meus colegas super mega aí qualificados que estão aqui conosco possam contribuir. Obrigada mais uma vez pelo convite. Teremos mais tempo para debates e eu quero te ouvir falar muito mais. Mas, pessoal, com essas provocações que a Carla coloca, eu acho que a gente pode agora, então, também ter uma abordagem, se vocês me permitirem, internacional do que vem acontecendo quando o assunto é ESG e boas práticas para o financiamento da infraestrutura e para cuidar tanto da cadeia de suprimentos quanto das demais cadeias da infraestrutura, chegando, então, no nível federal, aí com o Pedro, e aí depois a gente passa também para o nível estadual. Então, vou seguir essa ordem e chamar meu caro Carlos, para que possa comentar o que o IFC vem pensando em termos de sustentabilidade, financiamento e infraestrutura. Obrigada, Carla, pelas suas palavras inaugurais. Agora, obrigado, Isadora, e obrigado à BDE por este convite e por privilégio estar aqui neste painel. Vão desculpar o meu português anacrónico. Espero que gostem um pouco de vinho do Porto e, portanto, é uma coisa saborosa. Vou falar devagarinho para poderem perceber. Eu, se calhar, partia logo ao ataque, tomando conta das palavras que a Carla disse. O Brasil tem um desafio pela frente enorme, que é acometer
o gap que existe em infraestruturas, quando comparado com aquilo que serão as efetivas necessidades do país, tanto para a sua população como para a sua economia, poder ser competitiva a nível mundial, e ao mesmo tempo como conciliar isto com os enormes desafios de sustentabilidade social e ambiental, especialmente num país tão rico em termos de cultura, em termos de biodiversidade, os desafios ainda são muito mais relevantes. A Carla falava do saneamento e, sem dúvida, deixem-me partilhar com vocês que nós fizemos uma revisão da nossa estratégia no Brasil em junho de 2020, que definiu como prioridade máxima e absoluta daquilo que estamos fazendo no Brasil, água e saneamento. E porquê? Porque, precisamente, o Brasil, quando comparado com países que têm um PIB per capita semelhante, está muito atrasado. Tem a cobertura de abastecimento de água e de saneamento é muito inferior. E sabemos que existem objetivos de universalização para 2033. Bem, 2033 é daqui a 12 anos, não é? 11 anos. Portanto, estamos lá. Em infraestrutura, isso não é nada. É um tempo muito pouco. E, de facto, a Lei 1246, que a Carla referiu, que foi aprovada, foi um passo em frente gigantesco. Porquê? Porque abriu este espaço da infraestrutura ao setor privado. E somente com o setor privado nós vamos chegar lá. Deixem-me só aqui abrir um parênteses para explicar algo que é muito importante. O Grupo Banco Mundial, e como sabem, tem duas componentes. Tem uma componente que é a IFC, International Finance Corporation, que financia o setor privado, mas tem aquilo que as pessoas habitualmente associam ao Banco Mundial, que é o IBRD, não é? O Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que financia o setor público. E há uns tempos atrás havia alguma dúvida como é que se conciliavam estas duas partes. Quem é que financia? É o setor público ou é o setor privado? Quem é que faz água e saneamento? Deve ser o setor público ou o setor privado? Nós temos sempre aqui uma grande componente política à volta disto, quando não deve ser. Não deve ser, porque o objetivo é assegurar infraestrutura à população. Correto? E então aquilo que foi definido pelo nosso presidente há uns anos atrás é: os bens públicos são escassos. No Brasil, como em qualquer outro país do mundo. Não abundam. E, portanto, devemos tentar utilizar em primeira mão o setor privado, o investimento privado. E, portanto, se temos um desafio na água e saneamento, vamos bater à porta do setor privado para que ele possa tentar resolver o problema. E somente quando o setor privado não puder resolver essa situação, porque o projeto não é rentável, porque é um projeto mais de natureza social, então sim, se devem utilizar os recursos públicos que são escassos. Fecho aqui este parênteses para voltar à sua pergunta, Isadora. O grande desafio é como conciliar agora isto com os desafios ESG. E são muito grandes. E aí a IFC gostaria, e acho que tem-no feito e vai reforçar essa missão, de ajudar os players do setor privado precisamente a acometer este desafio, cumprindo e superando, se for possível, os melhores estándares socioambientais. Para aqueles que eventualmente desconheçam, a IFC, que foi um dos signatários e promotores dos acordos do Equador, tem um conjunto de padrões de desempenho, aquilo que nós chamamos de performance standards, que cobrem todas estas áreas, desde os recursos naturais, à biodiversidade, ao património cultural, às populações indígenas. São 9, quem quiser pode facilmente procurar performance standards na internet da IFC e vai ter uma descrição exata daquilo que é para nós a Bíblia. A diferença da Bíblia é que a Bíblia ficou escrita há 2000 anos, os performance standards estão sendo atualizados todos os meses. Todos os meses eles têm que ser, de alguma forma, ajustados à realidade dinâmica que estamos vivendo. E aquilo que a IFC faz é aplicar os performance standards de 3 formas. No Brasil, como em outros sítios, mas agora vou-me focar no Brasil. Primeiro, em todos os investimentos que fazemos. Quando trabalhamos com um cliente num projeto de investimento, seja de dívida, seja de capital próprio, de equity, nós trabalhamos com o nosso cliente
para assegurar que esse investimento vai cumprir rigorosamente com estes padrões de desempenho. Eu diria que esta é uma forma de aquilo que os ingleses chamam role model, não é? Ser um modelo que outros possam olhar e possam de alguma forma identificar aqueles que estão fazendo bem, eu vou seguir aquele caminho. O outro caminho, que não tem a ver diretamente com investimento, passa um pouco pela disseminação, digamos, algo mais altruísta, em que não há, digamos, um benefício direto, a não ser que nós estamos colocando os nossos recursos à disposição de entidades brasileiras para fazer capacitação e disseminação. Está aqui connosco o Pedro Bruno, do BNDES. Pois bem, o BNDES tem sido um grande parceiro nosso desde 2017, ainda agora estamos revendo um novo plano, em que estamos trabalhando juntos precisamente para que o BNDES seja o líder nesta área em Portugal, pela relevância. A Isadora chamou a atenção do volume enorme de projetos que o BNDES tem entre mãos, a sua fantástica fábrica de projetos, como eles chamam, um nome muito bonito, e de facto um enorme gosto nesta colaboração. E depois, por fim, temos uma terceira área de consultoria. Nós temos uma equipa de parcerias de concessões público-privadas, PPPs, os Public-Private Partnerships, que é muito atuante no Brasil há muitos anos. Eu diria que é um franchise estrela no Brasil. Tem estado muito enfocado nas áreas das rodovias, enfim, estruturou a PIPA, estruturou a Dutra, que foi agora há pouco tempo adjudicada com sucesso, e é através dessa estruturação de concessões público-privadas de infraestruturas que nós aplicamos os estándares os padrões de desempenho da IFC. Portanto, outra forma de trazer toda esta pauta da ESG para dentro deste processo. Neste trabalho de consultoria de PPPs, trabalhamos também com o BNDES e com a Caixa, são dois parceiros muito relevantes, porque a ideia é transmitir conhecimento, é capacitar, ou seja, a nossa função de Banco de Desenvolvimento é ajudar os nossos parceiros locais a adquirirem todas as competências e capacidades para que possam fazer, sejam eles os atores de disseminação desta pauta. Vou parar agora aqui. Excelente, Carlos. Eu acho que você já está se tornando brasileiro. Eu consegui, eu tenho certeza que todos. Perfeito português. Muito obrigada, viu? Português brasileiro, né? Muito gentil. Sotaque excelente. E vamos então passar agora para o nosso querido Pedro Bruno, que, bom, já foi aqui mencionado por todos, né? A fábrica de projetos do BNDES tem sido liderada por ele. E ele, além de gerenciar e de estruturar diversos projetos de parcerias público-privadas, também tem a difícil missão de colocar de pé os ativos verdes, né, de forma a fazer com que eles fiquem sustentáveis também. E numa abordagem, né, numa perspectiva nacional, Pedro, conta para a gente um pouquinho dos desafios, né, das lacunas e de como o BNDES vem respondendo a isso também, por favor. Obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui primeiro com lideranças femininas aqui como Carla, Isadora, Bruna. Agradeço o convite, o honroso convite da BDE. Cumprimento, né, os parceiros também, né, Carlos, todo o time IFC, Marcelo, equipe BDMG e todos que nos acompanham aqui no fórum da BDE. Agradeço o convite da BDE e para uma discussão tão relevante. Vou buscar contribuir aqui. Então, primeiro destacando, né, BNDES, a gente divulgou recentemente o planejamento estratégico, as prioridades para 2022, né? 5 prioridades, 4 dizem respeito ao tema aqui do nosso painel, né? A primeira delas é a agenda de infraestrutura. Então, Carla, né, pela brilhante passagem aqui pelo banco também, vem ajudando a construir, né? Carla mencionou bem o setor de saneamento, né, que ela tem, né, ela é uma das grandes referências aí do setor, e estamos aqui hoje, né, e tendo o saneamento como uma grande referência, né, a partir do novo marco, de todo o trabalho que vem sendo construído aí pela Carla há bastante tempo. Então, infraestrutura, né, para a gente aqui, para além do papel histórico do BNDES de financiamento à infraestrutura, né, a gente tem investido bastante, né, na fábrica de projetos. Então, a visão também muito alinhada, a visão do Carlos aqui, de que é fundamental, né, trazermos investimentos privados para a agenda de infraestrutura no Brasil. Temos um gap muito grande em termos de investimentos em infraestrutura,
e só conseguiremos avançar com essa agenda por meio de investimentos privados. Então, temos investido muito, né, e temos o orgulho de dizer hoje que o BNDES tem, né, a gente tem que tomar cuidado com essas estatísticas, mas hoje, né, considerada a maior carteira de estruturação de projetos do mundo, né, então nós estamos com 167 projetos, Isadora, sendo estruturados simultaneamente hoje, né, mais de 350 bilhões em termos de capital mobilizado para essa agenda. Então, de fato, é um grande esforço, né, a gente tem avançado em setores tradicionais da infraestrutura, né, como o setor de rodovias, né, o saneamento há um boom, né, do setor de saneamento em função, né, dos casos de sucesso, né, é muito importante no setor de infra a gente ter casos de sucesso para que possam ser replicáveis. Isso tem todo um efeito, né, de trazer novos parceiros para essa agenda. Então, a infra é um setor que a gente tem apostado bastante, em que pese a gente está com essa, né, com essa marca que nos orgulha de ter a maior carteira, a demanda por projetos no Brasil de infraestrutura, né, em sentido amplo, né, infraestrutura tradicional, vamos falar assim, né, logística, mas também a infraestrutura socioambiental, né, que é uma nova fronteira, vou abordar um pouco aqui na minha fala inicial, demanda o máximo de braços, né, por mais que o BNDES aqui ampliou muito o time, é fundamental contar com parceiros, e aí eu destaco aqui até o próprio Marcelo e o BDMG, né, a gente tem avançado aí para parceiros, né, dentro do Sistema Nacional de Fomento, né, na BDE, para conseguirmos fazer mais projetos, né? Então, assim, há muito mais demanda do que a capacidade do banco, e aí IFC, né, tem contribuído bastante também em termos de criar aí os modelos. Eu acho que um bom exemplo é o próprio setor de iluminação pública, né? A gente, né, criou lá talvez os primeiros modelos de leilão, e hoje isso vem sendo replicável por vários outros estruturadores, né, e com efeitos positivos aí na vida de milhões de brasileiros. Então, isso é o que a gente, como Banco Nacional de Desenvolvimento, quer incentivar. Então, a infra é uma grande agenda dentro da infra, né? Então, buscar, né, tanto no que diz respeito ao financiamento, mas na modelagem e estruturação desses projetos também, trazer, né, todos os critérios ASG, as melhores práticas, né, é fundamental, né? Nós temos aqui todas as condições de ser uma grande potência, né, da economia verde, né, economia do futuro, enquanto país. Então, a gente tem buscado, né, disseminar e trazer isso. E como a Carla colocou muito bem, hoje o capital, né, o capital nacional, o capital internacional, ele está muito pautado por essas três letrinhas aí que estão cada vez mais em voga, que é o ISD, né? Então, é fundamental, né, não é uma questão, né, de modismo, né, ou de marketing, né, é fundamental essa adaptação, né, e temos que, né, como papel aqui de fomentadores aí do mercado de infraestrutura do país, também trazer e adotar isso como referência, né. Uma segunda prioridade é a agenda ambiental. Então, de fato, Isadora, a gente está muito, muito orgulhoso aí, né? Temos mais de 60 projetos dentro dessa agenda de ativos ambientais, né? Sejam concessões de parques, concessões de florestas. Vamos começar aí com um excelente cartão de visitas, que é o primeiro leilão, né, que o BNDES estruturou, que é o leilão do Parque Nacional do Iguaçu, já na semana que vem, né, dia 22, na B3. Temos aí convicção que vai ser um grande sucesso, né, para marcar aí, né, a entrada do banco nesse setor. A gente planeja, né, para esse ano, então, quer dizer, a gente, né, não está no campo das ideias, mas já está no campo das entregas. Então, fazer mais de 10 leilões, né, esse ano, na agenda ambiental, né, sejam concessões de unidade de conservação para fins de visitação, sejam concessões florestais para o manejo sustentável. Então, temos investido também bastante energia nessa agenda, né, aqui, eu acho que para além, né, de um investidor que busca o retorno econômico desses investimentos, aqui é uma oportunidade também para um retorno, né, em termos de investimento de impacto, investimento reputacional. Então, a gente acredita que amplia o leque, né, de investidores. Para nós aqui no banco, né, é importante dizer que esses projetos ambientais, né, quando eu comparo com um projeto tradicional de infraestrutura, são projetos de menor magnitude em termos de investimentos. Então, é muito importante a gente ter um modelo em escala, né? Então, a gente tem se pautado, né, por buscar escala, né, buscar replicabilidade nesses padrões. Então, o IFC é um grande parceiro nosso, por exemplo, na agenda, né, na área de estruturação de projetos, na área de saúde, né, o social, aí já entrando na terceira, né, prioridade colocada para esse ano. Então, dentro da agenda social, então, estruturação de projetos em educação, né, criar os casos de sucesso que possam ser replicáveis é uma grande bandeira também que estamos avançando aqui no BNDES. Pretendemos levar a leilão também os primeiros projetos em saúde e educação esse ano.
Dentro ainda da agenda ambiental, eu queria destacar, e até fazendo menção a uma matéria que está no próprio Valor Econômico de hoje, no BNDES, a gente vai fazer a nossa primeira operação de compra de créditos de carbono, né? Então, também entendendo, aí eu entro na quarta prioridade, que é a agenda de descarbonização, né? Então, temos um papel, né, enquanto país, aí, né, de migrar para uma economia, né, cada vez mais aí de baixo carbono, e aí temos um incentivo tanto do lado da modelagem desses ativos ambientais, né, que tem um potencial gerador de crédito, né, quando a gente olha aí na balança global, né, em termos de carbono, né, nós somos um país aqui, né, talvez o principal em termos de geração de crédito de carbono. Então temos uma grande riqueza, né, há quem diga que é o petróleo do futuro, né, são os créditos do carbono. Então temos uma grande riqueza aqui, um potencial a ser explorado, sobretudo, isso é bem interessante de ser dito, nas regiões do país talvez mais vulneráveis, né, como a própria região amazônica, né? Então a gente acredita de fato num grande potencial dessa agenda. Vamos fazer a primeira operação de compra de créditos em caráter piloto, mas temos aqui um grande apetite, né, no BNDES de ser até uma âncora para puxar essa agenda, né, do mercado de carbono, né, no país. Acreditamos que esses projetos que estamos estruturando hoje podem ser geradores de crédito, e temos discutido, inclusive, né, como combinar, né, até na própria estruturação, um projeto que, em tese, ele traz um impacto ambiental, né? Então, quer dizer, por exemplo, um projeto de uma rodovia, né? Então, tem lá todo um investimento que traz, obviamente, né, um impacto ambiental, mas como comunicar isso, integrar isso com uma agenda dentro de uma própria estruturação, né, que traz ali o aspecto de compensação ambiental, né, de neutralização de carbono, né, de pagamentos por serviços ambientais, que, na minha visão, é uma nova fronteira, né, a ser explorada aqui no país. Então, assim, também esse tema a gente acaba se apaixonando pela relevância da agenda, mas eu também vou parar por aqui, Isadora, na minha fala inicial também, para a gente poder ter um momento do debate, agradecendo mais uma vez aí pela oportunidade. Coisa boa demais, Pedro, te ouvir falar, a gente já fica animado para o que vem por aí, né? A Carla também está concordando com isso. Agora, então, indo para, né, uma abordagem um pouco mais regional e fazendo menção honrosíssima a esse banco que é tão relevante, que é o BDMG, e que foi aí o primeiro a lançar, né, enfim, um título verde, a lançar uma política totalmente orientada para os ODS da ONU, e isso foi tão festejado. Queria, então, te parabenizar, Marcelo, e passar a palavra para que você conte um pouquinho do que o banco vem fazendo, nessa perspectiva do que a Carla nos, aqui, né, enfim, provocou, que são as lacunas, os desafios e as soluções que também estão sendo criadas por vocês, que são gestores que estão aí atuando na prática com esse tema. Boa tarde, Isadora. Boa tarde, Pedro, que é parceiro do BNDES, a Carla, também o Carlos, do IFC. É um prazer estar nesse fórum muito importante, um magnífico fórum de desenvolvimento. Nós temos relevantes ações realmente em relação a todo esse conteúdo de ESG, de ODS. Agradeço aqui ao Sérgio, ex-presidente, que trouxe tão bem esses conceitos. Durante 33 anos na Caixa, pude viver nessa vida do saneamento, do desenvolvimento urbano. E durante quase 20 anos como superintendente regional, pude entender a vida como ela é em muitos municípios mineiros, de pequenos e grandes, principalmente os pequenos, que precisam da nossa atuação. E dos 17 objetivos ODS, nós temos pelo menos 9 com uma perfeita conexão, intimamente ligados com o tema de infraestrutura. O Brasil, que investe muito pouco em infraestrutura, apenas 1,5%, quando seria necessário 4%. E em que pese que toda essa consciência que começa a acontecer de bons projetos, ainda assim temos uma reduzida capacidade do setor público de investir e um longo caminho para modernizar a infraestrutura nacional. Dados do IBGE mostram que de cada 100 pessoas, 4 delas vivem em situação de risco, situação de vulnerabilidade. Necessidade de infraestrutura de logística que o país passa, industrial, de portos, de aeroportos, água tratada, o básico, a infraestrutura básica, sem a coleta de esgoto. E com isso, muito agravamento de doenças endêmicas, pandemias, enfim. O Brasil tem
falando em infraestrutura, também uma dependência do modal rodoviário. Um avanço eficaz nos últimos anos para a infraestrutura de aeroportos, enquanto que nas ferrovias começa a se discutir novos apontamentos, novos rumos para a infraestrutura nacional. Em relação a portos, temos ainda dificuldade de liberação de cargas portuárias, e isso traz prejuízos de bilhões de reais, já que a nossa infraestrutura portuária é, infelizmente, coordenada por docas estatais sem a participação expressiva de outros entes e que precisa de uma eficiência ainda maior. Concessionárias de saneamento que, sem capacidade de investimento, poucas possibilidades de ampliar a cobertura, e com o novo marco, abre uma cortina espetacular para que o setor privado, como foi dito aqui pelo BNDES, pelo UFC, desta oportunidade de grande trabalho em favor do saneamento. Concessões, parcerias públicos-privadas, isso o banco começa a fazer, o BDMG, um Banco de Desenvolvimento Regional, de 60 anos. Aqui em Minas Gerais, especificamente, sabemos que muitas de nossas cidades precisam da atuação dos bancos de desenvolvimento. O Brasil todo precisa dos bancos de desenvolvimento. E não somente ele. Parcerias com multilaterais, como temos feito, com governos, com o setor privado. Porque se mais de 70% das pessoas vivem em cidades, na população urbana, é ali que acontece desastres naturais, problemas de saneamento, de resíduos sólidos. E os bancos de desenvolvimento têm um papel relevante, porque eles precisam atuar num hub de excelência de capacitação. Foi dito aqui pela capacitação, é verdade, sem ela é impossível que pequenos municípios, na vida real, consigam trabalhar bons projetos, projetos que realmente venham fazer com que esse município consiga financiamento ou recursos de organismos multilaterais em parcerias com os bancos de desenvolvimento. Hoje, em Minas Gerais, que todos os anos sabemos que no período de janeiro e fevereiro muitas chuvas acontecem no estado, precisamos de uma infraestrutura resiliente, que é aquela que se acomoda, que se absorve, é capaz de resistir, e uma infraestrutura que seja capaz de recuperar rapidamente dos desastres. Mas isso só é possível, a nosso ver, quando os municípios criarem mecanismos de proteção, de planejamento, de prevenção, de redes observacionais, redes que subsidiem monitoramento de alertas, porque o ano que vem tudo volta a acontecer novamente. E é preciso um conjunto de ações de entendimento das realidades regionais, entendimento das realidades lá no município. O Brasil tem grandes oportunidades, green investment, potencial do país de 41 trilhões para compromissos climáticos, entre eles de energia, de logística, de resíduos sólidos. Nesses 60 anos, o Banco BDMG tem atuado. Agora, por exemplo, no BDMG Solidário, com aporte através do governo do Estado, de 350 milhões de reais para a infraestrutura de pontes que caíram, de estradas vicinais, mas também de infraestrutura para cuidar do patrimônio histórico, das cidades turísticas, Ouro Preto, Mariana, muitas delas que sofreram com as chuvas, e se vê uma história sendo perdida sem o apoio de financiamento da infraestrutura turística, para igrejas que precisam de uma intervenção. Financiamento de 18 meses com 9 anos para pagamento, 18 meses de carência, 9 anos para pagamento. Estamos também fazendo trabalho de concessão de rodovias, com o trabalho todo feito até uma modelagem, até o leilão, começando de Mariana até a cidade de Rio Casca, com 197 quilômetros. Projetos ESG, valorizados pelo banco. Parceria com o fundo britânico UK Pact, que investe em consultorias locais para que projetos específicos para os resíduos sólidos, em consórcio com os municípios, sejam apresentados com maior eficiência. Sabendo que o gás metano, oriundo dos resíduos sólidos, é um gás poderoso, que em 100 anos ele tem mais
força do que o gás carbônico e precisa ser da nossa atuação. Sabemos também que o Banco BDMG tem um trabalho de consultoria muito grande com os municípios, uma capacitação muito forte de seu corpo funcional, parceria com o BID, com o Banco Europeu de Investimento, com a Agência Francesa de Desenvolvimento, com o BNDES, com o Banco Mundial e muitos outros. Mas nós podemos muito mais. Ainda dá tempo de que os bancos de desenvolvimento, os organismos multilaterais, provoquem uma consciência regional, uma consciência de todas as pessoas, que é preciso não só planejar, mas executar bem uma estratégia. As concessões são instrumentos decisivos, a nosso ver, para modernizar o setor de saneamento. Hoje o BDMG tem uma plataforma online, onde todo o crédito aos municípios é feito ali. Projetos importantes, não só para a infraestrutura, como para a moradia e muitos outros trabalhos em favor da nossa gente. O mundo precisa mudar e nós estamos fazendo a nossa parte. Vamos continuar assim, paro por aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. Excelente, Marcelo. Meus caros, estamos indo para a segunda e última rodada aqui de fala de vocês, então vou pedir para que vocês respondam a essa provocação que eu vou fazer e também já passem para os agradecimentos finais. Eu adorei ouvi-los falando sobre os desafios e sobre as perspectivas, muita coisa por vir, e eu estou super animada para acompanhar os próximos anos e poder ver as realizações de vocês, com certeza, sensacionais. Quando a gente pensa na infraestrutura e no tripé que sustenta a infraestrutura, né, e aí a gente está falando de investimentos privados, investimentos e planejamento público, e, claro, os bancos e instituições financeiras de todos os tipos. E quando a gente traz a perspectiva da sustentabilidade e desse pilar ESG, eu consigo ver diversos desafios. O que eu coloco para vocês é o seguinte: na análise de viabilidade de um projeto de infraestrutura, né, desde a sua tomada de decisão, quando a gente faz aquela análise de custo-benefício, e aí na perspectiva do gestor, e depois quando a gente decide que esse investimento será realizado a partir de um mecanismo que traz a parceria com a iniciativa privada, e agregando aí a financiabilidade dos projetos e os incentivos que, inclusive, as agências de desenvolvimento podem dar para projetos que sejam responsáveis do ponto de vista social e ambiental, o que está faltando? Quero dizer, o que os gestores precisam organizar nos projetos para que sejam incentivos para o desenvolvimento sustentável nos projetos de infraestrutura, o que a iniciativa privada precisa atentar e realizar, e o que os bancos eventualmente podem exigir em contrapartida eventual de crédito subsidiado ou de taxas mais favoráveis. Enfim, aqui é uma provocação para que nós possamos discutir os mecanismos para chegarmos de fato a uma perspectiva de otimização da sustentabilidade nos projetos de infraestrutura, em contrapartida, claro, de projetos que sejam, e acesso ao crédito que seja aí uma alternativa viável também para aqueles que acessam esse crédito e para aqueles que vão desenvolver esses projetos. Podemos fazer a rodada começando da mesma forma com a Carla, passando para o Carlos, Pedro e então Marcelo. E Carla e Carlos, eu acho que a gente tem que aprimorar nosso sotaque aqui para chegar no sotaque mineiro aqui do Pedro e do Marcelo, que está maravilhoso. Já agradeço demais. Olha, vou me esforçar aqui, mas acho que eu sou muito paulistana, não sei. O da Moca serve, se o da Moca servir ajuda também, né? Mas obrigada, Isa, parabéns aqui aos meus colegas, puxa, super bacana estar com vocês hoje. Vamos lá, então, dos pontos da Isa, o que está faltando, né? Vou trazer 2 pontos e depois já passar direto para os meus colegas auxiliarem. Mas, Isa, eu acho que a gente tem primeiro uma falta de clareza, né, de como tornar determinado projeto, concessão, PPP, quer dizer, o que torna ele naturalmente sustentável e ESG-friendly. Quer dizer, nem sempre, por exemplo, eu ouço muito assim, saneamento é ESG na veia.
Sim, sem dúvida, se você comparar, por exemplo, com o investimento em oil e gas. Mas, por outro lado, você tem formas diferentes de fazer, né? Então, você sempre tem espaço para detalhar, para ter critérios mais objetivos. Então, eu acho que essa preocupação em trazer mais objetividade não é uma discussão fácil, tá? Mas, assim, acho que é importante. E aí, por que ela acaba sendo particularmente importante, ao meu ver? Porque, em geral, via de regra, para você fazer aquilo que é mais sustentável, muitas vezes também significa que os investimentos vão ser mais dispendiosos. Muitas vezes você tem, sim, para fazer, né, quer dizer, uma determinada intervenção, usando materiais sustentáveis, determinando que os seus fornecedores tenham práticas sustentáveis. Muitas vezes isso esbarra numa questão de preço, sim, né, e às vezes os projetos estão muito apertados. Então, se você tem critérios mais objetivos, também fica mais óbvio essa cobrança e a avaliação, eventualmente, de algum tipo de acréscimo, né, que seja sustentado pelo projeto, né. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo é a situação que a gente tem, eu acho que é uma lacuna grande, onde os organismos multilaterais, as instituições de desenvolvimento podem auxiliar, que é a situação da gente ter um apoio em garantias para esses projetos, né, então, o que está faltando para ficar de pé. Muitos projetos que eu venho acompanhando mais recentemente, eles do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista, né, jurídico, eles estão bem amarrados, mas quando você chega na questão da financiabilidade, que é o centro de tudo, quer dizer, não adianta, lógico, você tem prioridades diferentes do ponto de vista de administração pública, né, de necessidade do gestor, mas você consegue fazer melhor, eu acho que, né, isso vem sendo mostrado ao longo dos anos, aquilo que você traz como o financiamento ou o aspecto financeiro equacionado como protagonista, né, aquele projeto vai sair mais fácil, a gente viu isso com a EFC aqui em São Paulo e isso para mim é muito evidente, mas onde está pegando muitas vezes, eu acho que são as garantias, e não só para grandes projetos, como são casos eventualmente de PPPs, né, mas eu vejo isso mesmo, por exemplo, nas contratações de performance no setor de saneamento, onde essa questão aí está pouco clara, então a relação entre as partes e as garantias, e aí talvez seja um espaço para soluções mais criativas, que talvez alavanquem na linha do que foi tão bem colocado pelo Carlos, né, e que o EFC vem há muitos anos já trazendo esse papel de alavancar outros recursos, né, trazer aquele recurso dos bancos de desenvolvimento como forma de alavancar mais recursos privados, eventualmente recursos públicos, então reforçar soluções alternativas de garantia, me parece que é um caminho, assim, que é uma aposta muito, não é fácil, evidentemente, mas é uma aposta vencedora. Deixa eu parar por aqui, mas de novo, mais uma vez, eu agradeço aí poder estar com vocês hoje. Muito obrigada, Carla. Excelente provocação, concordo plenamente, acho que tem um espaço importantíssimo que pode aí ser suprido, né, pelas agências multilaterais, enfim, outros players aí do mercado financeiro que se dá realmente nas garantias e transparece um projeto mais sólido também para o investidor e para os próprios financiadores. Carlos, por favor, suas palavras sobre esses desafios. Muito bem, Isadora. 2 ou 3 ângulos diferentes que eu acho que eram importantes aqui, dando sequência à sua pergunta. Nós, do lado da EFC, acreditamos muito que é a própria indústria, é o próprio mercado quem deve proporcionar soluções. É óbvio que é necessário um enquadramento legislativo, regulatório, isso pouco a pouco vai acontecendo no Brasil, como vimos no caso da lei do saneamento, portanto, há transformações que são essenciais, mas depois o mercado tem que funcionar. E eu diria que muito passa pelo sistema financeiro. Ou seja, são os bancos, de facto, que têm que comprar a pauta ESG por todas as razões e mais alguma. Primeiro porque no seu risco, na determinação do capital que é calculado para cobrir os riscos da sua carteira de crédito, até hoje a banca brasileira não estava considerando adequadamente os riscos socioambientais. Com uma excelente liderança do Banco Central do Brasil, está trazendo esta pauta para cima da mesa, pouco a pouco o sistema financeiro brasileiro está incorporando na sua análise de risco, como deve ser, todos os riscos socioambientais dos projetos que está financiando. E que, à partida, há uma resistência porque diz, bom, isto vai complicar o processo. Não vai complicar o processo. Vai ajudar os bancos, eventualmente,
a minimizarem as necessidades de capital. E, portanto, num futuro, inclusivamente, porque calculam melhor o risco que estão tomando, vão ter menos exigências, menos requisitos de capitais próprios. Este é um caminho. Portanto, isto é uma equação win-win. Nesse sentido, a IFC tem um Memorandum of Understanding com a FEBRABAN, precisamente ajudando todos os associados da FEBRABAN a melhorarem todos os seus estándares socioambientais, a conhecerem os padrões de desempenho e a compreenderem como, de facto, podem fazer aquilo que nós chamamos climate finance, ou seja, financiar projetos com produtos financeiros que estão ligados ao climate. Isto não é novidade. Noutros mercados, e agora vou dar aqui uma chega para explicar o win-win, mercados como o asiático, paradoxalmente a China até tem alguma liderança neste campo, mas também na Europa, quem se financia verde, financia-se mais barato. O custo do funding, seja nos mercados financeiros, ou seja no mercado de capitais, seja através de green loans, ou seja através de green bonds, será sempre mais barato. Ainda não é no Brasil. O Brasil está fazendo um excelente caminho, mas é porque o mercado ainda é pequeno. Mas o potencial é enorme, é gigantesco. Portanto, quando este mercado se for consolidando pouco a pouco, quem está emitindo dívida para desenvolver os seus projetos de infraestruturas vai sentir que, se seguir o caminho verde, vai ter um custo de funding mais barato. E, naturalmente, é o melhor incentivo que podem ter, não é? Talvez um caso muito concreto, que nós não falamos de infraestruturas e esquecemos-nos daquilo que é construção. A maior parte da emissão de gases de estufa no mundo acontece nas cidades. E as construções são um dos maiores geradores através da incorporação dos materiais, mas da sua utilização desse contributo negativo para a mudança climática. Portanto, hoje em dia fala-se muito de green buildings, construção verde, construção sustentável. Isso é algo que os bancos e os países, o Brasil sendo um país altamente urbanizado, é seguramente o país mais urbano da América Latina, tem uma grande vantagem em caminhar nesse sentido da construção verde. E agora, qual é a história bonita por trás disto? Estou-me lembrando de algo que fizemos, por exemplo, na Colômbia, com o grande banco, o maior banco privado da Colômbia, que é o Bancolombia, que decidiu trabalhar com a IFC para dar créditos hipotecários verdes. Ou seja, qualquer incorporador que estivesse desenvolvendo escritórios, centros comerciais, shopping centers, hotéis, inclusivamente habitação social, o Banco Colômbia criou um corredor fast track para quem fizesse esses projetos com uma certificação verde. E dava um spread mais reduzido, ou seja, criava um incentivo positivo para dizer: se tu me trouxeres o projeto do centro comercial com uma certificação LEED, BREEAM ou EDGE, que é uma certificação da própria IFC, nós vamos te dar um spread mais competitivo do que se tu não nos trouxeres um projeto que não seja sustentável. Enfim, este era apenas mais um exemplo para ilustrar como é possível, através do setor privado, sem qualquer tipo até de regulação adicional, promover a infraestrutura verde aqui no Brasil. Obrigado, Isadora. Excelente, Carlos. Nossa, a sua provocação é tão pertinente. O Bruno, ele sabe que eu escrevi um artigo dizendo que e ele mencionou isso esses tempos, dizendo que o ESG ainda não vale tanto no Brasil. E isso que você fala, isso que você traz, Carlos, é muito interessante. Realmente, o Brasil tem feito, enfim, diversas iniciativas, mas a gente ainda não chegou no ponto em que os critérios para viabilizar um projeto sustentável do ponto de vista verde, do ponto de vista social, ainda não pagam a conta, ainda não geram uma taxa mais subsidiada, ainda não geram um benefício ao emissor, né, aquele que contrai a dívida. Então, muito obrigada pelas suas palavras e adorei também a perspectiva de você trazer sustentabilidade para que a iniciativa privada se desenvolva com as próprias pernas a partir de um projeto que seja de iniciativa pública, né, enfim, na parceria aí com a iniciativa privada. Pedro, Bruno, meu caro, estamos ansiosos por te ouvir. Nós temos, infelizmente, mais poucos minutinhos. Eu não queria
correr com nada, mas, enfim, a mim incumbe essa função tão chata de falar do tempo. Peço milhões de desculpas. Perfeito, Isadora. Eu vou buscar ser bem breve aqui, até para, né, acho que Carla e Carlos já abordaram muito bem, mas falando um pouco até o que está aqui no BNDES. Então, de fato, assim, essa provocação, concordo totalmente também com a visão, a gente tem que trazer isso, né, para tudo, né, então, assim, a gente está até rediscutindo aqui todas as, vamos dizer, as áreas de atuação do banco, pautado pela agenda, né, pela agenda climática, pela agenda de sustentabilidade. Trazer alguns exemplos concretos, né, em relação ao crédito. Então, o BNDES lançou ano passado o BNDES Crédito ASG, né, que nada mais né, que na linha que o Carlos mencionou bem, né, que quando você mexe no bolso, então, assim, que é um link and loan, né, que traz condições mais atrativas para os clientes que se comprometem, né, com melhorias de indicadores e adoção de práticas sustentáveis. Então, isso, né, já está implementado pelo banco, né. Eu menciono aqui também o próprio Fundo Clima, né, o banco é gestor do Fundo Clima, também é um crédito que, para investir na agenda ambiental, né, traz ali também condições diferenciadas, né, então eu acho que isso é um pouco, vamos dizer, o arroz com feijão em termos do crédito, né, o que a gente tem buscado, talvez, avançar um pouco mais. Então, dou um exemplo também, eu mencionei agora há pouco, né, esse esforço de trazer capital privado para concessões de parques e florestas. Um dos desafios desse setor, né, que talvez é um desafio que o saneamento passou alguns anos atrás e já está superado, é um desafio de um mercado inexistente, né, você tem que criar um mercado, desenvolver um mercado, fazer novos atores entrarem nesse mercado. E aí, até para acessar o crédito do próprio BNDES, às vezes o nosso sarrafo aqui não permite, né? Então, a gente flexibilizou, né, garantias e linhas de crédito para que, né, concessionários de parques e florestas possam vir a acessar o banco. Então, isso né, foi algo que a gente fez agora no final do ano passado, já para incentivar, né, sob a perspectiva do crédito, né, esses projetos. Isso pelo lado do crédito. Pelo lado da estruturação, né, então, a gente tem buscado também materializar, né, essa questão dos critérios ASG, então, na própria modelagem. Então, dou um exemplo aqui de um ativo, né, super icônico, que é o próprio Porto de Santos, né? Então, na modelagem do Porto de Santos, né, da legislação que o BNDES está tocando, tem lá aspectos, né, relacionados à governança, aspectos relacionados a mudanças climáticas, né, mitigação de mudança climática, eficiência de recursos naturais, conservação da biodiversidade. Então, tem uma série de elementos que foram incluídos na modelagem, né? E aí é interessante, quer dizer, porque uma coisa é eu, enquanto chapéu de estruturador, e depois enquanto chapéu de financiador. Então, eu já coloco algo também que passe depois pelo crivo da financiabilidade, né? Mas já também incentivando, né, esses critérios ASG, e aí o próprio IFC, né, e o Banco Mundial são aí fontes, aí, referências, porque trazem todas as melhores práticas aí, né, em termos de outros países, para a gente também não ficar aqui criando mais uma jabuticaba brasileira, né? Então, a gente busca trazer o que tem de melhor, implementar, eventualmente adaptar, né, tropicalizar aqui para a nossa realidade. Então, de forma objetiva, Isadora, são minhas contribuições aqui para esse ponto. Excelente, ainda mais o Pedro, né, que é dono da fábrica de projetos, sabe o quanto isso é importante desde o início, né, a gente ter aí os critérios bem definidos, inclusive na partida do projeto, como indutores, incentivadores de boas práticas sustentáveis. Meu caro Marcelo, para suas considerações finais a respeito desse tema e desses desafios de implementar na prática esses indicadores de sustentabilidade nos projetos e, ao mesmo tempo, fazer com que os bancos também sejam protagonistas dessa agenda. Conta um pouquinho aí para nós. Serei conciso, viu, Isadora? Primeiro, concordar totalmente com os nossos colegas que aqui falaram, especialmente quando o Carlos diz que os bancos precisam comprar a pauta ESG, as pautas de ODS. Segundo lugar, que o BDMG aqui está entranhado no seu planejamento estratégico, em todas as ações, em todas as áreas, a pauta ODS. Então, para cada projeto, aonde está enquadrado os objetivos ODS em cada um deles. Terceiro, uma experiência fantástica que temos com o BID, onde nós, através de consultoria, nós fomos capacitados pelo BID em ferramentas que calculam se aquele projeto, se aquela empresa, quantidade de emissão de gás que ela produz no seu projeto. E quando isso for menor, a empresa receberá também um atrativo na taxa, um atrativo na carência, o que vai facilitar muito o trabalho em favor das gerações futuras.
Outra questão importante do banco, que eu acho, na prática, acompanhando municípios ao longo do tempo. No passado, o Fundo de Garantia, o único vetor para projeto de saneamento. Hoje, um marco regulatório maior, onde os entes privados entrarão com apoio muito forte, que vai, com certeza, dinamizar o saneamento numa nova modelagem no país. Acredito também que, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos últimos anos, os municípios têm tido capacidade de pagamento. Isso não era observado no passado. E com o aumento da capacidade de pagamento municipal, o município pode, sim, apresentar bons projetos. E, por fim, o Banco BDMG quer ser um hub de excelência para capacitar o município em projetos para que ele consiga não só recursos, mas também consultorias necessárias a esses projetos. As pequenas cidades não têm consultoria, elas não sabem fazer projetos, e isso é verdadeiro. Então, somente os bancos de desenvolvimento podem atuar ali perto para ajudar tantos municípios. É isso, muito obrigado a todos vocês por essa participação. Excelente, Marcelo, excelente todos os painelistas. Olha, eu aprendi muito nesse painel. Eu acho que a gente conseguiu levantar diversos desafios, a começar pela cadeia de suprimentos, da necessidade de, se a gente, de alguma forma, aderir a padrões que são sustentáveis, possivelmente encarar também o aumento de preço que isso pode gerar no processo, estar preparado para isso, estar preparado para dar respostas a isso. A gente aprendeu sobre como criar projetos sustentáveis que façam com que a iniciativa privada possa protagonizar o desenvolvimento, a busca do crédito, sem depender de grandes ferramentas que lastreiem, enfim, uma participação pública, ainda que a iniciativa seja pública, mas que a iniciativa privada possa, então, protagonizar. Nós aqui tratamos também de criar novos mercados, um mercado que esteja aí olhando, né, que esteja aí atento ao desenvolvimento sustentável na infraestrutura, e falamos também da necessidade de encararmos as dificuldades de municípios pequenos, e eu diria de todos os municípios, da administração pública como um todo, de lidar com os parâmetros ESG, de cobrar parâmetros ESG em toda a gestão do projeto e, claro, na modelagem do projeto para que isso fique como uma indução de boas práticas. Falamos sobre a possibilidade de participação das agências de fomento, das organizações multilaterais como garantidores importantes desses projetos, enfim, dentre outras tantas coisas que nos ajudaram a pensar de uma forma tão leve, tão gostosa, sobre como a gente faz com que os parâmetros ESG, com que o desenvolvimento sustentável, com que a responsabilidade social e ambiental sejam critérios que a gente incorpore nos nossos projetos de infraestrutura e que, em algum momento no Brasil, como o Carlos mesmo disse, a gente possa ter, inclusive, incentivos financeiros do mercado de capitais, do mercado financeiro, para que a gente acesse também crédito mais barato, para que a gente acesse garantias mais robustas e que a gente possa deslanchar projetos de infraestrutura em parceria com a iniciativa privada e com o setor público para transformar a nossa infraestrutura no Brasil, algo que é muito urgente e muito caro para todos nós. Doutora Carla, doutor Carlos, doutor Pedro, doutor Marcelo, olha, é um prazer inenarrável poder estar com todos vocês nesse painel. De novo, aprendi demais. Vocês são grandes estrelas, exemplos enormes para mim. A BDE, muito obrigada por essa oportunidade. Nos vemos em breve, seguimos aqui com a programação. Obrigada, gente. Parabéns a todos. Obrigado. Saudações. Muito bem, nossos são os agradecimentos, né, a todos que participaram desse leve, porém tão assertivo painel aqui no Fórum ABDE, o Fórum do Desenvolvimento.